queria introduzir o tema da detente com vocês por meio de dois discursos presidenciais. Esse é um período extremamente importante da história da Guerra Fria e eu queria utilizar dois discursos de presidentes norte-americanos para a gente começar a se aproximar desse objeto chamado detente da relação norte-americana-soviética. O primeiro discurso é do presidente Eisenhower, presidente republicano que governou os Estados Unidos durante grande parte da década de 50, entre 53 e início de 61, tá? É o discurso de despedida do Eisenhower da presidência. E o segundo discurso é o discurso de posse do presidente Richard Nixon, que governou os Estados Unidos entre 69 até a renúncia dele em 74. Eu queria que a gente comparasse o conteúdo desses dois discursos. Começando pelo discurso do Eisenhower. Observe o que o Eisenhower diz ao se despedir da presidência da República em janeiro de 61, antes de entregar o cargo para o Kennedy. Ele diz: estamos diante de uma ideologia hostil de âmbito mundial, ateia em caráter, implacável na finalidade e insidiosa no método. Infelizmente, o perigo que ela representa promete ser de duração indeterminada. Para enfrentá-la com sucesso, são necessários não apenas os sacrifícios emocionais e transitórios de uma crise, mas também aqueles que nos permitem levar adiante, de forma constante e sem reclamar, os encargos de uma luta prolongada e complexa, tendo a liberdade em jogo. Só assim vamos permanecer, apesar de todas as provocações, em nosso caminho traçado em direção à paz permanente e ao aperfeiçoamento humano. O que eu acho interessante desse discurso, e que aparece, por exemplo, em vários dos discursos que o secretário de Estado, John Foster Dulles, secretário de Estado do Eisenhower durante grande parte do período Eisenhower, bate muito na tecla, é de que as ideologias que representam Estados Unidos e União Soviética seriam incompatíveis. E, portanto, os estados que, na verdade, essas ideologias representam também são incompatíveis dentro do sistema internacional. Daí o porquê de ele falar numa duração indeterminada do perigo soviético e de uma guerra que tem um caráter permanente enquanto o perigo soviético continuar existindo. Tá? Essa é, eu acho, que é a ideia mais interessante que aparece nesse trecho do discurso do Eisenhower. Comparemos agora esse discurso de despedida do Eisenhower com o discurso de posse do Nixon em 1969. Observe o que o Nixon diz, eu peguei apenas um trecho, é um discurso extremamente importante e que para vários autores abre exatamente a era da detente norte-americana soviética. O Nixon diz: que seja o nosso objetivo, aonde a paz for desconhecida, vamos fazê-la ser bem-vinda. Aonde a paz for frágil, vamos fazê-la forte. Aonde a paz for temporária, vamos fazê-la permanente. O trecho que eu vou ler agora talvez tenha sido um dos trechos mais simbólicos do discurso. Ele não usa a palavra detente ainda nesse discurso, mas logo vai usar, né? Que é este trecho aqui. Após um período de confrontação, nós estamos entrando em uma era de negociação. Esse termo era de negociação, ao longo de 69 e 70, vai ser repetido diversas vezes, tanto pelo próprio Nixon, como por altas autoridades do governo norte-americano, entre as quais o Kissinger, que era secretário, vai ser secretário de Estado do Nixon, mas já estava com o cargo, né, de conselheiro de segurança nacional do governo nesse momento. Tá? E ele termina: não podemos esperar que todos sejam nossos amigos, mas podemos tentar fazer com que ninguém seja nosso inimigo. Tá? É interessante que em uma década, menos de uma década, na verdade, há uma mudança radical da postura do governo norte-americano e também do governo soviético, como nós veremos, sobre a forma como esses dois estados podiam e deveriam relacionar-se no sistema internacional. Essa mudança brusca é o que vários autores e os próprios policymakers da época vão chamar de détente, ou seja, um processo
de relaxamento de tensões entre as duas superpotências. Não confundir détente com uma aliança. Não estamos falando de uma entente. Não é uma aliança entre Estados Unidos e União Soviética. O que se dá é um processo de gradual aproximação, gradual reconhecimento entre ambos os estados, reconhecimento inclusive da legitimidade do outro existir no plano internacional e, consequentemente, gradual processo de cooperação entre as superpotências. Tá? A questão que vai motivar a nossa reflexão de hoje é esta aqui. São duas questões, na verdade, como vocês vão perceber ao longo da aula. Primeiro, como esse processo de relaxamento de tensões foi possível? Como a detente surgiu? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de levantar para a gente refletir juntos. E a segunda pergunta é, como esse processo de relaxamento de tensões, que chegou em 72, 73 a um ápice, ao ponto de muitos imaginarem que a Guerra Fria poderia terminar, a tal ponto em que você tem essa cooperação e essa crescente aproximação entre Moscou e Washington. Como que esse processo de relaxamento de tensões, em 75, 76, particularmente final dos anos 70, entra em crise e dá lugar, no começo dos anos 80, ao que muitos autores vão chamar de Segunda Guerra Fria. Ou seja, um retorno àquele período inicial da Guerra Fria que nós estudamos algumas aulas atrás, no qual as relações entre Estados Unidos e União Soviética são não só muito tensas, como praticamente não existem. Praticamente as relações bilaterais enfraquecem-se em vários aspectos e em vários âmbitos. Como, portanto, surgiu essa detente e, mais do que isso, como essa detente que surgiu também rapidamente esvaiu-se. Tá? Essas são as duas questões que vão motivar a nossa reflexão. E como é que a gente vai abordar essas questões? O caminho da aula é esse. A gente vai discutir primeiro o conceito de detente, porque é um conceito não só usado por contemporâneos, mas que estudiosos hoje apresentam algumas divergências. Então eu queria levantar algumas divergências para vocês que envolvem o conceito de detente. Esse é o primeiro ponto. E aí também nesse primeiro ponto eu queria falar um pouquinho sobre o auge da detente. Ou seja, quais são as evidências, quais são os indícios, quais são os aspectos concretos que nos permitem dizer que entre final dos anos 60, meados dos anos 70, Estados Unidos e União Soviética chegaram a esse processo maduro de relaxamento de tensões. Então, além de abordar o conceito, eu queria falar um pouquinho também sobre as evidências desse processo de relaxamento. Feito isso, isso vai tomar um bom tempo da nossa aula, não é? Que é um contexto aí para a gente entender o que é a detente e quais são os seus principais sinais, evidências e traços. Feito isso, a gente vai discutir como essa detente surgiu, como isso foi possível, como essa aproximação, como esse relaxamento de tensões tornou-se possível. Tá? E aí, por fim, vamos pensar como que esse processo entrou em crise, dando lugar, como eu disse, ao que alguns autores chamam de Segunda Guerra Fria, no final dos anos 70, meados mais ou menos dos anos 80. Tá? Então esse é o caminho da aula de hoje. Eu espero que a gente consiga cumpri-lo na profundidade necessária, apesar do escasso tempo que nós temos. Vamos começar então pensando o conceito de detente. Eu queria falar três coisas sobre o conceito de detente. Em primeiro lugar, existe uma ampla literatura sobre esse tema. Então eu não tenho condições aqui de mostrar as diferentes abordagens, né, e as diferentes interpretações que envolvem não só o conceito, mas a evolução da detente. Mas eu queria apenas salientar uma coisa para começar a nossa discussão, para começar a nossa reflexão. O fato de que há alguns estudiosos que entendem detente como um período específico da relação entre Estados Unidos e União Soviética. Um período específico em que você tem um início e um fim muito claros. Esse é, por exemplo, o caso de um autor francês bastante importante, chamado Maurice Valls. Escreveu um livro em 1990 chamado As Relações Internacionais desde 1945.
Nessa obra, o Weiss faz uma diferenciação muito clara entre o que ele chama de período de coexistência pacífica e o que ele chama de período da detente. Então, a coexistência pacífica para ele seria o período que vai entre 1955 e 1962, e a detente, especificamente, o período que vai de 1962 a 1979. Então, há alguns autores, como é o caso do Weiss, que entendem a detente como um período específico nas relações bilaterais norte-americanas soviéticas e um período que precisa ser diferenciado de um momento anterior, que ele vai denominar aqui de coexistência pacífica, no qual as relações bilaterais aproximam-se, mas ainda não geram acordos, convenções, tratados, não geram resultados institucionais claros de cooperação entre essas duas superpotências. Coisa que, a partir de 62, 63, a gente começa a identificar. Daí o porquê da diferenciação entre coexistência pacífica e detente, de acordo com essa perspectiva. Há outros autores, no entanto, e que eu acho essa perspectiva alternativa que eu vou apresentar agora até mais interessante para abordar o problema da detente, que entendem a detente não como um período específico nas relações bilaterais, mas como um tipo de abordagem que você vai encontrar tanto por parte do governo norte-americano, quanto por parte do governo soviético, em diferentes momentos dos anos 50, 60 e 70. E essa abordagem de aproximação, ou essa política de aproximação, ou política de relaxamento de tensões, dentro desta visão, ela teve momentos de auge e momentos de crise. Ela poderia ser caracterizada como um trabalho muito interessante, do qual eu gosto muito, do Raimund Garthoff, de 82, chamado Detente e Confrontação, que está na nossa bibliografia complementar. O Garthoff, ele bate exatamente nessa tecla. A gente não pode entender a detente como um período fechado e definido, e sim são abordagens de aproximação entre as superpotências que acontecem em ondas. Há ondas de aproximação e que dependem de inúmeras variáveis. Depende da configuração política doméstica na União Soviética, nos Estados Unidos, depende de questões internacionais. E essas ondas, elas apresentam o seu ápice, mas apresentam também momentos de crise, tá? Que ondas, por exemplo, dentro dessa perspectiva do Garthoff que eu gostaria de salientar aqui com vocês? Ele destaca 3 ondas de aproximação entre Estados Unidos e União Soviética. 3 ondas. Uma primeira onda de aproximação seria a onda que vai do período de 1955 a 1962. E essa onda de aproximação, que para ele é de um caráter limitado, né, mais restrito, teria apresentado já indícios sérios de crise entre 58 e 62. Então, você tem uma onda de aproximação que é seguida por um momento de crise e que, evidentemente, leva a um processo de degeneração desse relaxamento de tensões. Uma segunda onda, que iria de 1963 até 1968, mais ou menos, e que teve os anos de 67 e 68 como os momentos mais fortes dessa crise, dessa segunda onda ou desse segundo momento de aproximação. E, por fim, uma terceira onda, que é a que vai de 69 até 1979 e que teve o período de 1975 a 1979 como um momento de crise dessa última onda de aproximação antes, né, do próprio fim da Guerra Fria e do próprio fim da União Soviética. Perceba que cada um desses momentos de crise são momentos que nós conhecemos e que apresentam gravidades distintas. Por exemplo, esse primeiro momento de crise para o Garthoff, que teria destruído essa primeira onda de aproximação, ele é metaforizado, sobretudo, pela crise dos mísseis de Cuba, de outubro de 62. Não é a única, longe de ser a única, mas ele é metaforizado pela crise dos mísseis de Cuba. A segunda onda, ela é metaforizada não só pela crescente intervenção norte-americana no Vietnã e o impacto que isso gera
na relação bilateral Estados Unidos e União Soviética, mas também pela atuação da União Soviética na Europa Oriental, em particular a intervenção soviética na Tchecoslováquia em 1968, que tem um impacto profundo na relação bilateral. Inclusive gera o cancelamento de uma conferência que já estava marcada entre o presidente norte-americano e o premier soviético, e que não acontece depois da intervenção soviética na Tchecoslováquia. E a última fase, que seria a fase considerada por vários autores como a da detente propriamente dita, do auge dessa aproximação, teria atingido um momento de crise a partir de 75, por questões que aí eu vou deixar para a gente analisar no final da aula, que é o espírito da segunda parte da pergunta que eu propus para vocês. Entender como que a detente entrou em crise é olhar para processos históricos importantes que acontecem nesses 4 anos aqui do final, 4, 5 anos do final da década, meados para o final da década de 70. Tá? Então a primeira coisa importante é pensar que há uma divergência conceitual, tá, entre detente enquanto período, detente enquanto abordagem de cada uma das superpotências ou política de cada uma das superpotências. Uma outra coisa importante que eu gostaria de salientar sobre conceito de detente é que a gente não pode esquecer que houve várias detentes na Guerra Fria. Houve vários processos de relaxamento de tensões na Guerra Fria. O nosso foco hoje é Estados Unidos e União Soviética. O nosso foco é a detente norte-americana soviética. Mas você tem, por exemplo, ocorrendo concomitantemente, mas com periodizações um pouco distintas, a detente entre as Europas. Entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental. É claro que as detentes norte-americana soviética e das Europas, elas se comunicam, elas se influenciam em vários aspectos. Mas a gente não pode entendê-las como um processo único, como um processo homogêneo. Eles têm dinâmicas distintas. Tanto é que nos anos 80, quando a relação entre Estados Unidos e União Soviética está muito ruim, o processo de detente europeia continua avançando. Tá? E a detente norte-americana chinesa também, que é um processo que também vai influenciar a detente norte-americana soviética, mas não pode ser compreendida como um processo único, tem dinâmicas específicas. Então, além de a gente ter essa divergência de conceituação, a gente tem que lembrar da variabilidade das próprias detentes no contexto da Guerra Fria. O nosso foco hoje é nenhuma dessas detentes. Eu vou falar um pouco sobre as demais, mas o nosso foco é sobre a detente norte-americana soviética. Tudo bem? Bom, como eu disse, além de uma discussão sobre conceito, uma discussão sobre o período do auge da detente. Tá? Posso apagar essa periodização aqui? Uma discussão sobre o período do auge da detente. Grande parte dos estudiosos entende o período do auge da detente como sendo o período que vai de 1969 até 1965. Né? Ou seja, início da administração Nixon assume em janeiro de 69, até meados mais ou menos da administração Ford nos Estados Unidos. O Ford, o vice-presidente do Nixon renuncia em agosto de 74 por causa do escândalo Watergate, o Ford assume a presidência e não consegue se eleger nas eleições de novembro de 76. Quem se elege é um democrata, que é o Jimmy Carter, o que já representa a crise que a detente vivia dentro da política norte-americana, como a gente vai discutir mais para frente. Tá? Então, o período que vai do início do governo Nixon até meados, mais ou menos, do governo Ford, é considerado por vários autores como o contexto do auge da detente. Quais são os marcos, quais são os resultados principais que eu poderia destacar aqui para vocês em termos de acordos, de tratados, de convenções que essas duas superpotências realizam nesse período? Antes de tudo, queria falar duas coisas. Primeiro, o número recorde de conferências de alto escalão que acontecem entre Estados Unidos e União Soviética nesses 6 anos. São 4 conferências de alto escalão em 6 anos. Um número realmente muito alto. Muito alto. Tá? E com um detalhe, a última vez que um presidente norte-americano havia estado em solo soviético foi o presidente Roosevelt em Alta, no início de 1945. O Nixon vai quebrar isso indo para Moscou em 1972. Tá?
Então, em primeiro lugar, você tem um número recorde de conferências de alto escalão entre autoridades norte-americanas e soviéticas nesse período. Segundo lugar, comitês de trabalho misto. São criados vários comitês de trabalho para pensar inúmeras questões entre Estados Unidos e União Soviética. Por exemplo, uma comissão de trabalho para pensar cooperação econômica. Dessa comissão vai surgir, entre outras coisas, um tratado comercial entre Estados Unidos e União Soviética, que vai dar direito de nação mais favorecida à União Soviética no mercado norte-americano. Esse tratado vai ter vários problemas no Congresso, vai acabar não sendo ratificado pelo Congresso, mas o importante é que há um movimento nesse sentido. Agora, o que acontece dentro da política doméstica norte-americana é outra questão, é um ponto mais complexo. Comitê de Cooperação Econômica, cooperação cultural, cooperação aéreo-espacial. Interessante perceber que enquanto nos anos 50 a corrida espacial foi uma das marcas da Guerra Fria, agora aqui você tem as superpotências cooperando no lançamento de satélites para o espaço. Cooperação técnico-científica em várias áreas. São inúmeros os exemplos que eu poderia dar, tá? Do ponto de vista de realizações desses comitês mistos de trabalho. Mas eu queria, como eu falei, apresentar alguns exemplos ainda mais específicos, para vocês terem uma ideia desses resultados concretos da detente. Queria começar pelo acordo de limitação de armas estratégicas e pelo acordo anti-míssel que é assinado entre as duas superpotências em 1972. E queria lembrar a importância desses acordos. O que o SALT I estabeleceu? SALT aqui na sigla em inglês. Strategic Arms Limitation Treaty, né? Ou seja, um tratado de limitação de armas estratégicas. Perceba que esse não é um tratado que vai diminuir, não é desarmamento nuclear, ele vai apenas limitar a produção de armas nucleares estratégicas pelas superpotências, tá? Elas já tinham assinado um acordo de banimento de testes nucleares na atmosfera nos anos 60 e agora assinam um acordo de limitação de armas estratégicas. Além do SALT, assinam também um acordo sobre defesa antimíssil, ou seja, estabelece-se que cada uma das superpotências só poderia instalar no seu território 2 sistemas de defesa antimíssil, míssil nuclear, no caso. O que significa isso? O sistema de defesa antimíssil, como o próprio nome diz, é um sistema que permite com que um determinado país destrua um míssil nuclear em órbita. Impeça com que esse míssil nuclear atinja o seu território na própria órbita. Então, esse acordo ele limita o número de sistemas de defesa antimíssil que cada uma das superpotências poderia construir dentro do seu próprio território. No caso, apenas 2. Tá? Do ponto de vista do SALT I, eu queria fazer ainda um outro comentário, mostrar para vocês, quando eu falei de limitação de armas estratégicas, ser ainda mais específico, né, sobre o que, de fato, foi limitado pelo SALT. Aqui você tem os 2 tipos principais de mísseis nucleares estratégicos produzidos pelas duas superpotências. O primeiro, o ICBM, é o míssil balístico intercontinental, ou seja, um míssil nuclear de longuíssima distância, tá? Intercontinental Ballistic Missile. O segundo é um míssil balístico subaquático, ou seja, que é atirado por submarinos nucleares, né? Submarine Launched Ballistic Missiles. O que acontece? O SALT I, ele congela o número tanto de mísseis balísticos intercontinentais quanto o número de mísseis balísticos subaquáticos das duas superpotências. Ele congela. Elas não poderiam produzir mais do que este número estabelecido pelo acordo. Se você observar, o que chama a atenção dessa limitação que o SALT coloca na produção de mísseis intercontinentais e na produção de mísseis subaquáticos? Uma superioridade aparente soviética. Ou seja, aparentemente a União Soviética ela teria maiores condições, né, de um ataque nuclear aos Estados Unidos devido ao maior número de mísseis, tanto intercontinentais quanto mísseis subaquáticos. Só que os números aqui são enganosos. A gente tem que tomar muito cuidado
quando a gente analisa esses números de maneira crua. Inclusive, esse foi um dos principais motivos que levaram os republicanos mais conservadores a criticarem a detente do Nixon. A gente vai falar sobre isso mais no final da aula. A ideia de que a detente teria sido apenas um instrumento soviético para permitir uma aproximação relativa militar e econômica da União Soviética perante os Estados Unidos. E a maior representação disso, na visão desses republicanos mais conservadores, é o SALT I, que congela uma superioridade de mísseis balísticos por parte da União Soviética. Mas, como eu disse, a gente tem que tomar cuidado com esses números, por 3 motivos. Em primeiro lugar, esses números aqui eles não incluem armas nucleares sob posse de países da OTAN. Os mísseis balísticos soviéticos na Europa Oriental estão inclusos. Só que no caso de armas nucleares na OTAN, não estão inclusos. Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é a diferença de qualidade, sobretudo dos mísseis balísticos subaquáticos, norte-americanos e soviéticos. Em especial do ponto de vista de acurácia, né? Ou seja, de precisão no ataque. A diferença de qualidade era muito grande e era algo conhecido por ambos os atores. Agora, o mais importante não é nem questão da OTAN não estar aqui, inclusa nesses números, nem a questão da qualidade dos mísseis subaquáticos, é a característica desses mísseis intercontinentais.